bem-vindo ao Saber Mais. Hoje preparamos um quiz fascinante com 25 perguntas desafiadoras, cada uma representando uma letra do alfabeto, para testar seu conhecimento bíblico e reviver os momentos marcantes das Escrituras. Inscreva-se no canal, dê um like e prepare-se para mergulhar nessa jornada de descobertas e aprendizado. Vamos começar! Pergunta 1. Quem foi o primeiro homem criado por Deus do pó da terra? A. Abel. B. Amós. C. Adão. D. Arão. A resposta é C. Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2 verso 7. Pergunta 2. Qual destes homens era o irmão mais novo de José e filho de Raquel? A. Belsazar. B. Benjamim. C. Baraque. D. Boaz. A resposta é B. Benjamim. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Gênesis 35, verso 24. Pergunta 3. Quem foi o outro espião otimista além de Josué no livro de Números? A. Caim. B. Ciro. C. Caleb. D. Cornélio. A resposta é C. Caleb. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muito boa. Números 14, versos 6 a 9. Pergunta 4. Qual desses personagens era filho de Jacó? A. Adã. B. Davi. C. Daniel. D. Daião. A resposta é A. Adã. E Bila, a serva de Raquel, concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Deus me fez justiça e ouviu a minha voz e deu-me um filho. Por isso chamou de Dan. Gênesis 30, versos 5 e 6. Pergunta 5. Quem foi a primeira mulher mencionada na Bíblia? A. Elizabeth. B. Eunice. C. Esther. D. Eva. A resposta é D. Eva. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Gênesis 2, verso 22. Lembre-se de se inscrever no canal e juntar-se à nossa comunidade para se manter atualizado sobre todo o conteúdo incrível que temos planejado. Pergunta 6. Qual personagem bíblico foi um governador romano e marido de Drusila? A. Félix. B. Festo. C. Fábio. D. Flávio. A resposta é A. Félix. E alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o falar acerca da fé em Cristo. Atos 24, verso 24. Pergunta 7. Qual desses personagens bíblicos era um anjo? A. Gade. B. Gideão. C. Gabriel. D. Gerson. A resposta é C. Gabriel. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Lucas 1, verso 19. Quem foi o sumo sacerdote do rei Josias e que encontrou o livro da lei perdido? A. Herodes. B. Elias. C. Ananias. D. Ilquias. Resposta D. Ilquias. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E deu o livro a Safã, que o leu. Segundo Reis 22, verso 8. Pergunta 9. Quem foi o primogênito de Abraão? A. Isaque. B. Isaías. C. Ismael.
D. Issacar. A resposta é C. Ismael. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe dera, Ismael. Gênesis 16, verso 15. Pergunta 10. Quem liderou os israelitas na terra prometida após a morte de Moisés? A. Joabe. B. Jonas. C. Jacó. D. Josué. A resposta é D. Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1, versos 1 e 2. Pergunta 11. Qual dos seguintes nomes bíblicos é uma cidade mencionada no Antigo Testamento? A. Cadés. B. Kiriat Jearim. C. Quefarnaum. D. Cades Barnea. Resposta B. Kiriat Jearim. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a introduziram na casa de Abinadab no monte, e santificaram a Eleazar seu filho, para que cuidasse da arca do Senhor. 1 Samuel 7, verso 1. Pergunta 12. Quem foi o pai de Leia e Raquel? A. Ló. B. Labão. C. Lemuel. D. Lucas. A resposta é B. Labão. E disse: É ele pacífico? Está bem? E disseram: Sim. E disseram: Eis que Raquel, sua filha, vem com as ovelhas. Gênesis 29, verso 6. Pergunta 13. Qual desses personagens foi tanto rei quanto sacerdote? A. Melquisedeque. B. Moriá. C. Mateus. D. Miguel. A resposta é A. Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, verso 18. Pergunta 14. Qual desses personagens conversou com Jesus secretamente à noite? A. Nabal. B. Nabucodonosor. C. Natanael. D. Nicodemos. A resposta é D. Nicodemos. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3, verso 2. Pergunta 15. Quem foi o filho de Ruth e Boaz? A. Obed. B. Oséias. C. Obadias. D. Onésimo. Resposta A. Obed. E as mulheres da vizinhança deram-lhe o nome, dizendo: A Noemi lhe deu um filho, e chamaram-lhe Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth 4, verso 17. Pergunta 16. Qual era o nome do oficial egípcio que comprou José como escravo? A. Pilatos. B. Pafos. C. Potifar. D. Pirro. Resposta C. Potifar. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Gênesis 39, verso 1. Pergunta 17. Quem foi a segunda esposa de Abrão? A. Quis. B. Querem. C. Késia. D. Quetura. A resposta é D. Quetura. Abraão tornou a tomar uma mulher, e o nome dela era Quetura. Gênesis 25, verso 1. Pergunta 18. Qual rainha visitou Salomão após ouvir sobre sua sabedoria e trouxe-lhe presentes?
A. Rainha Ester. B. Rainha de Salém. C. Rainha de Sidom. D. Rainha de Sabá. Resposta: D. Rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão, veio a Jerusalém para experimentar Salomão com perguntas difíceis. 1 Reis 10, verso 1. Pergunta 19. Quem foi a esposa de Isaque que o servo de Abraão encontrou em Harã? A. Raabe. B. Rebeca. C. Ruth. D. Raquel. Resposta: B. Rebeca. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre seu ombro. Gênesis 24, verso 15. Pergunta 20. Quem foi o primeiro rei de Israel, um benjamita alto e formoso? A. Saul. B. Silas. C. Samuel. D. Sansão. Resposta: A. Saul. E tinha um filho, cujo nome era Saul, o moço formoso. Não havia entre os filhos de Israel ninguém mais formoso do que ele, desde os ombros para cima, mais alto do que todo o povo. 1 Samuel 9, verso 2. Pergunta 21. Por que outro nome era conhecida a cristã Dorcas, que fazia roupas para os pobres? A. Tâmara. B. Tamar. C. Tábata. D. Tabita. Resposta: D. Tabita. E havia em Jopé uma discípula chamada Tabita, que traduzido é Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atos 9, verso 36. Pergunta 22. A quem Batseba era casada antes de se tornar esposa de Davi? A. Urias. B. Uriel. C. Uzias. D. Uzá. Resposta: A. Urias. Disseram a ele, ela se chama Batseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o Eteu. 2 Samuel 11, 3. Pergunta 23. Quem era a esposa do rei Assuero antes de ele se casar com Ester? A. Verônica. B. Vasti. C. Varda. D. Verid. Resposta: B. Vasti. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Ester 1, verso 9. Pergunta 24. Quem é o rei persa mencionado no livro de Ester? A. Xerxes. B. Xerafa. C. Ximena. D. Shaim. Resposta: A. Xerxes. No segundo ano do reinado de Xerxes, foi feito o decreto para reunir todas as virgens de beleza extraordinária. Ester 2,3. Pergunta 25. Quem foi feito mudo até o nascimento de seu filho? A. Zimri. B. Zabulon. C. Zedequias. D. Zacarias. Resposta: D. Zacarias. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. Lucas 1, verso 20. Obrigado por participar do nosso quiz no Saber Mais. Esperamos que tenha se divertido e aprendido mais sobre a Bíblia. Não se esqueça de compartilhar seu resultado e deixar seus comentários abaixo. Inscreva-se para mais conteúdos como este e até a próxima!